Bom dia! No programa de hoje falaremos sobre a prática de exercícios aeróbicos, aqueles que dão condições de suportar as atividades por períodos mais longos, sem causar desconforto ou fatiga. O programa, que não se limita aos resultados em busca da boa forma, reage aos exercícios que melhoram o condicionamento físico e a produção de energia com mais eficiência no dia a dia. Hoje, no estúdio, contamos com a presença do professor Fernando Guimarães, fisiologista e também da FG Assessoria Esportiva. Para adquirir bons rendimentos na prática de exercícios aeróbicos, é importante ficar atento a alguns cuidados. Veja na matéria de Verônica Manuel. Todas as pessoas devem praticar exercícios físicos, principalmente pelos benefícios que trazem à saúde. Se tratando dos aeróbicos, muito mais, porque não exigem grande esforço físico e ainda assim queimam calorias. Entre eles estão a caminhada, a dança, o pedalo, a corrida a baixa velocidade e outros. Nos exercícios aeróbicos, os sistemas cardiovascular e respiratório trabalham juntos para garantir o suprimento de oxigênio aos músculos em atividade. Quanto mais intenso é o esforço aeróbico, mais intenso o coração trabalha. Então ele sofre alguns ajustes a curto prazo e a longo prazo para manter também o exercício. Então o indivíduo ele precisa tomar cuidado porque ele pode ter, por exemplo, uma hipertensão reativa com o esforço e não vai saber nunca. Para isso é necessário que ele procure um cardiologista para fazer um teste ergométrico para ver se durante o esforço aparece uma hipertensão reativa com o esforço, depois principalmente do teste, e para ver também se tem alguma arritmia. Então o coração é um órgão vital, não pode parar. Ele precisa estar durante o repouso com uma certa demanda. Quando houver uma demanda maior do exercício, ele precisa entrar em ajuste para corresponder a essa nova demanda metabólica. Os aeróbicos também podem contribuir para a redução dos níveis de estresse. Desde que é acompanhado por especialistas que controlem a pressão arterial, frequência cardíaca, os pacientes portadores de ansiedade, mesmo os portadores de transtornos metabólicos, né? Obesos, né? Diabéticos e portadores de patologias osteomusculoesqueléticas devem praticar, sob orientação do traumatortopedista, do seu fisioterapeuta, exercícios diariamente e com certeza terão melhoria da sua qualidade de vida. Pois bem, hoje o Cabeça de Área vai jogar devagar. Boa tarde, Fernando. Aliás, bom dia, porque nós estamos no horário de verão, né? Fernando, nós vimos na matéria aí algumas questões relacionadas a várias atividades, né? Esportivas ou físicas, mas eu gostaria que você começasse explicando qual a diferença de um exercício aeróbico e um outro anaeróbico. Ok. Bom dia, Edilson, bom dia, telespectadores do programa Cabeça de Área. Primeiro, agradecer a oportunidade de encontrar nesse momento aqui para podermos discutir um assunto tão importante, né? E dizer que é com muito prazer que venho aqui ao programa mais uma vez. Pois é, seja bem-vindo aqui. Bem-vindo aqui. Sempre contribui bastante com os nossos conteúdos, com a nossa pauta. Obrigado. Então, bem, Edilson, nesse primeiro momento a diferença, o que diferencia uma atividade aeróbica da atividade anaeróbica é a presença suficiente de oxigênio a nível celular, ou seja, a nível da demanda exigida, né? Ou na presença insuficiente de oxigênio. Ou seja, a atividade aeróbica, ela vai demandar uma quantidade de oxigênio suficiente para manter durante longa duração aquela atividade. Por exemplo, a gente considera já uma atividade aeróbica, né? Qualquer atividade que você leva o seu metabolismo de repouso, certo? E que passe de 3 minutos da atividade. Então aí já tem um caráter aeróbico, né? A partir do momento que a atividade vai ficando mais intensa, vai começando a ter uma deficiência no suprimento de oxigênio a nível muscular, a nível celular, vai começando a entrar numa característica da atividade anaeróbia. Agora, essa atividade aeróbia que você fala, não tem nada a ver com a ginástica aeróbica, né? Ou tem a ver com a ginástica aeróbica? Não, a ginástica aeróbica é uma modalidade de atividade aeróbica, né? Você tem a atividade aeróbica, ela consiste em qualquer tipo de atividade que
que, como eu falei, que aumenta a demanda energética a nível de repouso e que dure por mais de 3 minutos. Então, tem desde da ginástica aeróbica, da caminhada até a corrida. Você fala de corrida, há uma demanda muito grande por corrida. A gente vê aí nas ruas todo mundo correndo. Quer dizer, a pessoa assiste um programa como esse, com a cabeça, não, vou correr porque eu vou ficar em boa forma. Quais os principais conselhos que você daria para uma pessoa que quer iniciar essa atividade física? Isso. Primeiro, como você falou, a corrida, na verdade, hoje é um evento esportivo de grande escala hoje de participantes, né? Você tem uma ideia, hoje a gente tem dados que a corrida só perde para o futebol em termos de praticantes do Brasil, né? E com essa moda da prática da corrida, então todo mundo ir para a rua correr de forma às vezes desorientada, que aí que a gente tem que ter um cuidado muito grande, porque aí se coloca em risco, cuidado, né, Fernando? Como citado na matéria, até pelo professor Bruno, né? Alguns cuidados tem que ter. O coração é o órgão principal do corpo, em termos, porque se ele não funcionar, não há demanda energética nem suprimento de oxigênio para todas as áreas do corpo, né? Então, é necessário que o primeiro passo para fazer uma atividade física, né, ou fazer uma corrida de forma geral, que as pessoas procurem profissionais especializados, desde a área médica, né, para fazer um check-up geral, a profissionais da educação física especializados que possam fazer de forma programada, sistematizada, individualizada, seu treinamento. Primeiro passo é esse. O professor Bruno, na matéria, também ele falou sobre um teste ergométrico. Isso. Onde que faz esse teste? É num hospital, numa clínica? Quais os ambientes que um indivíduo pode procurar para fazer o teste? Okay. O teste ergométrico consiste em um teste de medir capacidade metabólica do sujeito, né? Clinicamente, né, são os médicos que têm a competência e a habilitação para realizar, né? Em centros avançados, como nas universidades, que têm laboratórios de fisiologia do esforço associado com profissionais, com a equipe multidisciplinar, também pode ser feito. Você fala os cursos de educação física, todos eles têm pelo menos um laboratório Tem desse pelo menos tipo? um laboratório que pode fazer esse tipo de avaliação. Então, na UPE, na UFPE, em outras universidades, faculdades privadas. Exatamente. Né? E, de forma indireta, a gente também pode fazer o que chamamos de testes de pistas, que podem também ajudar a gente a ter uma ideia inicial da capacidade metabólica, não da capacidade da resposta cardiovascular frente ao exercício. Esse sim, ser feito com médico, em clínicas especializadas, exatamente para a gente tentar entender como é que se comporta o funcionamento cardíaco daquele sujeito perante um esforço. Agora, as pessoas acham que só o exercício físico vai resolver o problema dela. Tem que ter todo um conjunto aí também de alimentos, né? Quer dizer, você pode melhorar também seu estado de ânimo, né? Seu espírito, por exemplo, né? Diminuir a ansiedade, enfim. Mas do ponto de vista da alimentação, isso é fundamental, esse complemento, né, Fernando? É fundamental, Edilson, principalmente no tocante àquelas pessoas que procuram esse tipo de atividade aeróbica na perspectiva de perder peso ou controlar o peso corporal, né? Só o exercício por si só, ele não vai trazer o efeito tão positivo como na associação junto com o balanceamento alimentar, né? Para você ter uma ideia, hoje num programa de redução de peso com atividade, 60% passa a ser, vou fazer uma analogia assim meio rápida, 60% a responsabilidade é da alimentação, 40% é do exercício físico. Então a alimentação também é primordial. Agora, o Bruno também falou sobre a hipertensão reativa por esforço. Isso. O que é exatamente esse palavreado que ele diz? É interessante. Nós temos a pressão arterial, né, que ela responde pela pressão arterial sistólica e a diastólica, né? A sistólica com aumento do volume, aumento da pressão das paredes da artéria, e a diastólica com um momento de maior relaxamento. Então, o que acontece? Numa atividade aeróbia, de forma geral, o comportamento normal dessa diastólica seria se comportar com os valores de repouso ou até, durante o exercício, ela diminuir. Ela diminuir, ou seja, cair os valores do parâmetro de repouso. O que vai caracterizar essa hipertensão reativa é exatamente o quê? Que, em vez dela permanecer nos mesmos níveis ou diminuir, ela sobe o parâmetro acima de 20 milímetros de mercúrio do valor de repouso. Isso é indicativo de hipertensão reativa. O que caracteriza a hipertensão reativa? Indica que o sujeito pode ter algum problema periférico na circulação. Ou seja, se ele sair correndo aí estabanadamente, ele vai ter um problema, quer dizer, ele vai ter uma causa que ele não esperava, né? Quer dizer, com certeza pode ter uma parada cardíaca, inclusive morrer, né? Isso. Bem, a nossa equipe acompanhou a aula do projeto Qualidade de Vida em Camaragibe e traz dados sobre os benefícios que a atividade física oferece. Confira nossa... Os
Os aeróbicos desenvolvem flexibilidade e força, diminuem o risco de doenças cardiovasculares, cancerosas e melhoram a expectativa de vida. Para quem pratica, os benefícios falam por si. Tudo melhorou. Eu estou com 56 anos e só sinto melhoras. Todas a articulação, coluna, tudo, devido à minha profissão também. Então tudo melhorou, não tenho o que dizer não. O negócio é não ficar parado em casa. Melhoria do sistema cardiovascular, melhoria do estresse e da ansiedade, melhoria na qualidade do sono, melhoria no apetite, disposição para a vida. Timbrados pela música, os movimentos e expressões vão fluindo e alegrando o grupo que se reúne semanalmente aqui no projeto Qualidade de Vida para Todos para a prática da aeróbica. As participantes fazem questão de falar dos resultados que observam. Eu tive muitas dores nas juntas, na menopausa, e com ele fiquei melhor bastante. Aí diminui meu remédio que tomava. Comecei a trabalhar e fiquei meio sedentária. Estava muito cansada. Já tinha ganhado 5 quilos a mais, então eu estava muito preocupada com o meu funcionamento físico. Eu fiz uma bateria de exames, está tudo normal, fiz um ecocardiograma, está tudo muito bem, tudo normal. Isso depois, né, que eu comecei ao exercício. E de quem pratica, um conselho para os que ainda estão sedentários em casa. E venha-se embora, se levanta do sofá e venha para cá. Deixar de preguiça. Levante do sofá. Pois bem, só uma correção. O projeto é em Jaboatão dos Guararapes. Duas entrevistadas falaram que levanta do sofá. Levantar do sofá é a grande pegada aí do dia a dia, Fernando, já para fazer uma atividade aeróbica? Com certeza. Ainda o grande vilão disso tudo se chama o sedentarismo, né? Ainda temos um percentual relativamente alto da população que não pratica atividade física, né? E o dia a dia, o ciclo diário das pessoas, às vezes, não colocam à disposição delas um tempo para realizar atividade física. Então, eu sempre digo, você tem que arrumar esse tempo para fazer. Né? Organizar o tempo, a organização do tempo. Eu sou muito Controlar. organizado no meu tempo, viu, Fernando? Eu faço muita coisa, inclusive faço caminhada aqui com o nosso amigo Luiz, que é cinegrafista que está gravando conosco, e eu percebo que as pessoas saem também no meio dos carros. Né? Sim. Qual o lugar mais, digamos, mais confortável para poder fazer uma caminhada, mais adequado para fazer a caminhada? Porque no Lago do Cavoco, por exemplo, na Universidade Federal de Pernambuco, as pessoas saem caminhando, às vezes o Cavoco não está numa situação muito agradável, né? Sim. E as pessoas saem caminhando, quer dizer, fazem as suas atividades, mas, por outro lado, tem todo um ambiente que não permite muito, quer dizer, uma vida saudável. Uma vida saudável. Primeiro ponto principal aí da escolha, dentro da nossa realidade, do nosso clima, seria o horário, né? Realizar atividade física de manhã muito cedo, ou ao final da tarde, à noite, talvez seja mais aconselhado ao ar livre, que a gente está falando da atividade ao ar livre, né? Em decorrência do nosso clima, das nossas condições climáticas, somente o verão é muito quente, isso pode gerar problemas de desordem metabólicas provocadas até cardiovasculares, desidratação excessiva, provocada exatamente pela temperatura. Então, no primeiro momento, o horário. Também a pele, desidrata a pele e também você tem que se proteger, né? Um filtro solar, inclusive. Segundo ponto é exatamente tentar escolher um ambiente mais saudável, né? Uma praça que você possa ter condições de fazer a sua caminhada ali, sem haver tanto problema do fluxo de carro, uma praia, enfim. Pois é, eu percebo também o seguinte, que as pessoas saem para caminhar, aí levam o celular, e ficam falando no celular, às vezes acertando algumas coisas, algum encontro mais para frente e tal. Quer dizer, isso é saudável? Isso ajuda de alguma forma? Quer dizer, não falar ao celular, mas caminhando e falando também ao celular, você não acha que deveria haver uma concentração mais efetiva na atividade que está sendo desenvolvida? Um dos pontos que foi tocado exatamente aí é o controle do estresse, né? E vivemos hoje uma sociedade dentro de um estresse muito alto. E o estresse hoje é um dos fatores de risco que leva à mortalidade e morbidade de doenças chamadas crônicas degenerativas. Então, o ideal é que a pessoa, na hora da sua prática de atividade física, eu digo assim, fique em off, desligue tudo e consiga fazer com prazer, né, esse tipo de atividade. Pois bem, e acesse a nossa página no Facebook, Cabeça de Área TVU. No próximo bloco, dicas de exercícios aeróbicos para quem não tem tempo de ir à academia. Vamos a um breve intervalo, daqui a pouco estaremos de volta.
estamos de volta com o programa Cabeça de Área. O tema de hoje é a prática de exercícios aeróbicos. E nesta tarde está conosco Fernando Guimarães, fisiologista da FG Assessoria Esportiva. Fernando, nós vimos no primeiro bloco e discutimos um pouco aí a desconcentração do caminhante, do corredor, né, na hora do seu exercício. Às vezes com o aparelho celular, às vezes até com dois, e algumas pessoas também orando. A gente observa as pessoas fazendo, principalmente as mulheres, né? Mas o que você aconselha para quem quer iniciar uma caminhada ou uma corrida, do ponto de vista de não utilizar esses objetos contemporâneos que acabam desconcentrando as pessoas? O primeiro passo a escolher a fazer atividade, né, é que, como qualquer outra atividade diária do dia a dia que ele vai fazer, como no trabalho, qualquer coisa, que esteja bem concentrado para fazer aquilo e focado naquele objetivo principal, né? Então, o ideal é que, somente iniciantes, que não tenha a prática e o costume ainda desse domínio de estar usando um equipamento, um iPhone, enfim, qualquer aparelho com som ou conversando no telefone, eu desaconselho que usem no começo, porque principalmente se forem praticar, por exemplo, esse tipo de atividade em locais abertos, em praças públicas, na rua, de forma geral. Movimentação de carro, movimentação de carro, você né? tem que estar muito atento a essa movimentação para poder evitar qualquer acidente. Porque nós vimos também na matéria, né, no primeiro bloco, a ideia de que você, fazendo exercício físico, você diminui também um pouco digamos, da ansiedade. Mas você, ao telefone, acertando alguma reunião, por exemplo, você está mantendo a ansiedade do mesmo jeito. Quer dizer, isso você não percebe e, ao invés de estar fazendo alguma coisa boa para você, você está fazendo mal para você. Exatamente. Né? Eu tenho alguns alunos lá na assessoria que é interessante, que são empresários, médicos, enfim, que eles têm uma prática interessante. Ele tem por exemplo, ele sai do consultório dele, quando vai se dirigir para casa, ele desliga o celular. Porque ele já vai focado para quando chegar em casa, trocar de roupa e fazer atividade física. Ele só vai ligar o celular dele quando voltar da atividade física. Ou seja, quando ele sai, terminou a atividade física, agora é atividade de trabalho mesmo. De trabalho. Né? Então, isso é muito positivo. Porque, além dele focar dentro do objetivo de determinada atividade física, ele está fazendo ali um momento de aliviar o estresse. Né, diminuir o nível de ansiedade dele, de acordo com o dia a dia dele que ele teve em termos de dinâmica de trabalho. Então, o aconselhamento que eu dou é esse, se puder desligar. Se desligar um pouco desse mundo aí mudar do o trabalho. foco, né, para a atividade é importante. E as roupas, né? Porque às vezes você tem pessoas que vão de chinelo também, talvez não tenham um tênis, né? Mas qual seria então a vestimenta mais adequada? A vestimenta mais adequada são roupas leves, que ajudem a transpiração, a troca gasosa do corpo, né? Porque com a atividade física há um aumento da temperatura corporal. E nesse aumento da temperatura corporal, há comprometimento da função cardíaca, há comprometimento de outros sistemas do corpo, de outros órgãos. Então, se o corpo não tem como dissipar esse calor, ele vai aumentar a temperatura e vai levar ao comprometimento da função. Mas é bom levar sempre a garrafinha d'água. Garrafa d'água para hidratar, né? Se possível, se for caminhar à luz do dia, que passe um hidratante, que esteja sempre hidratando com água e com protetor solar também, isso aí para evitar exatamente as radiações muito fortes. Tá bom. Então, para quem não consegue ir à academia, dicas de alguns exercícios aeróbicos para fazer em casa. Veja na matéria. Para quem realmente não encontra tempo de ir à academia, Glaciane Oliveira traz os primeiros passos. Primeiramente, começamos com alongamento. Aí, alongamento do pescoço, 4 segundos virado para um lado. O outro lado. 1, 2, 3, 4. Os ombros. Para dentro. 1, para fora. 1, 2, 3, 4. Membros superiores. Primeiro com a mão direita. Sempre 4 segundos. Mão esquerda. 1, 2, 3, 4. Quadril. Vou fazer esse movimento. 4 segundos também. Agora pega o pé, a perna direita para trás, 4 segundos. A outra. Vamos fazer uma hiperextensão da coluna. 1, 2, 3, 4. Esse movimento aqui. Flexão lateral. Outra perna. 1,
2, 3, 4. Para aquecer, movimentos leves. 1, 2, 3, 4. Para frente. 1, 2, 3, 4. Novamente. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Corrida parada, levando o joelho. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Para trás agora. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Bom, gente, esses são alguns exercícios que vocês podem praticar em casa. Dependendo do seu condicionamento físico e das suas limitações, você pode aumentar a intensidade ou não. Então, Fernando, são exercícios muito leves, aparentemente, né? Então, esses são característicos também aeróbicos. São caracterizados a partir do momento que perdure por mais de 3 minutos no mínimo, né? Então, aquelas pessoas que não têm acesso à academia, né? Como nós vimos, né? Como nós vimos aí a população, que aí tem um espaço disponível que pode fazer algum tipo de ginástica, é interessante que procure esses locais e reforço mais ainda, que venha acompanhado de um profissional de educação física na hora da orientação desse tipo de atividade, se torna muito importante e salutar para a melhoria da qualidade de vida dessas pessoas. Nesse caso aí, uma proteção, né? Quer dizer, parece uma garagem de um prédio, um playground, alguma coisa que o valha, mas, de qualquer forma, está protegido do sol, também da chuva. Né? E as pessoas elas estão concentradas na atividade. Tá certo, foi muito rápido também, porque estava filmando e tal, mas são dicas importantes que foram ministradas ali naquele momento. Sim, desde a atividade, como a gente falou, da vestimenta, do calçado, né? Tudo isso são fatores importantes que a gente tem que fazer a orientação adequada para essas pessoas quando procuram atividade. Agora, na assessoria que você presta, qual o percentual de homens e mulheres que participam, que praticam atividade física ou exercícios físicos? Olha, hoje o percentual maior, por incrível que pareça, é mais de mulheres. Em torno de 60% de mulheres e 40% de homens fazendo atividade física, né? Acredito que, enfim, talvez mais por uma cobrança de sociedade, talvez, alguma coisa disso aí. A estética também, A estética, né? Além que as pessoas, quando buscam esse tipo de atividade que a gente faz orientação, o estético, eles estão buscando como, talvez uma consequência, mas eles estão buscando aquilo ali como uma qualidade de vida, como determinação de querer começar a correr, e depois começa a correr, atingir metas à frente, né? À frente. Participar de maratonas. Exatamente, enfim. Agora, a atividade aeróbica normalmente é uma atividade relativamente barata, quer dizer, depende talvez de alguns ambientes, na Zona Norte, Zona Sul, isso varia de muito preço, né? Varia de preço. De forma geral, você realizar uma atividade aeróbica, ela é barata porque, eu digo assim, ela é bastante democrática no sentido que você pode fazer atividade em qualquer canto, pagando ou não assessoria, buscando ou não um profissional, você pode realizar. Então, a nossa região, o nosso clima favorece que eu possa ir para qualquer ambiente fazer isso aí, ambiente público principalmente, né? Mas a partir do momento que há uma preocupação, né, em fazer essa atividade de forma mais orientada, mais sistematizada, como acontece quando as pessoas procuram assessoria. Então, aí há um certo investimento dessas pessoas, desde a vestimenta até o tênis, né? Que o tênis é uma coisa importantíssima para as pessoas na hora de realizar um tipo de caminhada ou corrida, porque o impacto gerado é muito grande. Você falou que a maioria das pessoas, né, pelo menos o público, a maioria é de mulheres, né? Em relação aos homens. Mas os homens jogam as peladas no final de semana. Isso ajuda ou isso é bom, Fernando? Quer dizer, toda semana, por exemplo, tem um colega meu que sábado e domingo ele vai jogar e depois da pelada ele vai tomar uma cerveja, enfim. Qual a compensação disso? Isso resolve mesmo o problema? Colabora realmente para uma performance física? Não, a atividade feita, você está falando de uma vez por semana, aquele jogador do futebol, não. Inclusive coloca mais em risco essas pessoas, né? Porque normalmente essas pessoas que praticam uma vez por semana, né, elas não têm uma sistematização. O que hoje se preconiza em termos mínimo de atividade física, de 2 a 3 vezes por semana, você realizar sua atividade de no mínimo 30 minutos, uma atividade de caráter aeróbio, né? Então esse atleta do final de semana, né, ele está colocando muito em risco, porque ele pode vir combinado de vários fatores de riscos, né? E isso, a atividade de ser prazerosa vai colocar ele em risco, um risco cardiovascular, um risco osteomuscular, enfim.
né? Mas seria interessante, então, procurar, de qualquer forma, um cardiologista, fazer um check-up. E aí, a partir desse check-up, vai se procurar, vai jogar final de semana, então. Eu ainda vou a mesma orientação. Eu vou mais uma etapa. Eu acho que o caminho para essas pessoas, principalmente hoje, pessoas que estão acima de 35 anos de idade, que tem um histórico de sedentarismo e tem um histórico de fatores de risco associados como hipertensão, diabetes, dislipidemias, cardiopatia na família. O que é interessante é que essas pessoas, no primeiro momento, procurem um cardiologista, um médico para fazer todo o check-up geral. A partir do momento que ele estiver apto, após esses exames, a realizar uma atividade física, que procure o profissional de educação física especializado para poder fazer a orientação adequada dele, para que o futebol, para que o futebol dele no final de semana passe a ser prazeroso e menor risco para ele. Mas os homens são muito teimosos, né? Porque nós vimos na matéria mais mulheres, é claro, fazendo atividade física. E elas estão, claro, pode ser por estética, mas também por saúde. Se bem que estética também é saúde, né? Você gozar de uma boa estética, né? Mas no caso das mulheres, o que é que você acha que leva as mulheres, tem levado as mulheres mais às academias ou às atividades físicas? Olha, primeiro eu acho que socioculturalmente a emancipação da mulher, né? Os espaços que antes eram permitidos só homens, então elas ocuparam muito bem, né? E é incrível como elas procuram hoje, por exemplo, não é a questão da estética, elas procuram a questão da performance mesmo, de sentir bem, de estar bem condicionadas. Eu vejo lá na assessoria, é interessante, tem treinos que às vezes a gente brinca, né? Que as mulheres conseguem correr mais rápido que os homens. Então, quer dizer, é a questão de buscar metas pessoais, né, que antes era de caráter de prática só do homem, que a mulher hoje tem esse mesmo comportamento. E nós vimos também que não é só a corrida, não é só a caminhada, pode ser a dança, pode ser a natação. Pode ser, exatamente. Lá na tua assessoria, você presta que tipo de atividade? Nós trabalhamos praticamente com o treinamento funcional, né, e a caminhada e a corrida. Nós oferecemos algumas modalidades de atividades, como desde pessoas que procuram programas de caminhada com a perspectiva de chegar a correr para controle de peso, para melhoria da qualidade de vida, até pessoas que querem correr maratona. Então, eu tenho um leque de opções de atividade dentro da assessoria muito grande. Inclusive aqui em Pernambuco e Recife, especialmente, tem muitas corridas, né? Nós vemos aí, de 3 em 3 meses, tem uma corrida, né, na região metropolitana, inclusive. Você tem participado dessas corridas? Temos participado. É uma forma de estabelecer metas, desafios para os nossos alunos, né? Então, hoje, praticamente, o segundo semestre nosso é muito cheio de corrida. Praticamente todo final de semana nós temos uma corrida acontecendo, né? Sábado mesmo vai ter uma. Então, os alunos se movimentam para querer ir, para estar lá, porque aquilo é uma meta, é uma forma deles atingir o objetivo, né, que foi do treinamento planejado, né? Então, Tudo bem, nós estamos chegando ao final do programa. Fernando, as considerações finais. Considerações finais, né? O que eu acho importante é que as pessoas hoje que praticam atividade física ou queiram buscar a prática de atividade física tenham como consciência que ela tem que ser feita de forma prazerosa, certo? De forma que busque estabelecer suas metas individuais, né? Não buscando só o esteticismo, mas a buscar a qualidade de vida, enfim, de forma geral, e que façam isso de forma, procurando sempre profissionais habilitados e que tenham cuidado adequado de ser feito todo encaminhamento correto, o que é fazer todo o check-up inicial para ver se está apto a praticar atividade física e, posteriormente, procurar um profissional qualificado da área da educação física. Tá ok, Fernando. Muito obrigado, viu, pela pauta também aqui, pelos esclarecimentos desses exercícios aeróbicos. Muito obrigado. Boa sorte, sucesso aí na assessoria da FG. E você, muito obrigado pela audiência. Até a próxima semana com mais um Cabeça de Área.